De acordo com Zygmunt Bauman, fluidez é a qualidade de líquidos e gases. Os líquidos, diferentemente dos sólidos, não mantêm sua forma com facilidade. Os fluidos se movem facilmente. Eles fluem, escorrem, respingam, transbordam, vazam, inundam. Essas são razões para considerar fluidez ou liquidez como metáforas adequadas quando queremos captar a natureza da presente fase na história da modernidade. Dessa forma, após a leitura da notícia, concluímos que no livro Modernidade Líquida, escrito pelo sociólogo contemporâneo polonês Zygmunt Bauman, são retratadas as mudanças que a sociedade moderna atravessa, desde o individualismo até as relações de trabalho, família e comunidade, onde o tempo e espaço deixam de ser concretos e absolutos para serem líquidos e relativos. Não distante da realidade do mundo literário, observa-se no atual cenário mundial que a sociedade do consumismo exacerbado e do crédito trazem diversas consequências para as relações e instituições sociais e pessoais. Dessa forma, para entendermos todo esse processo, devemos reconhecer que Bauman dividiu a modernidade em duas partes: a modernidade clássica, sólida, e a modernidade líquida. É relevante abordar, primeiramente, que embora o questionamento sobre o período moderno seja uma questão atual, sua síntese está ligada a dois grandes acontecimentos históricos, sendo eles a Revolução Francesa, que rompe com a estrutura social e política do antigo regime e lança as bases para a organização do Estado e da política moderna, e também a Revolução Industrial, que transformou radicalmente a quantidade e a velocidade de produção das mercadorias, provocando mudanças econômicas decisivas que acelerou e consolidou o capitalismo. Segundo o sociólogo Zygmunt Bauman, essa modernidade possui como principal característica derreter os sólidos que ela recebe, ou seja, isso significa que as estruturas sociais, políticas, econômicas e as relações sociais que ela recebia da sociedade tradicional são dissolvidas. Em segundo plano, vale ressaltar que a modernidade sólida, primeira etapa deste período, tinha preocupação em construir e planejar os novos sólidos que iam substituir os sólidos conservadores do passado, além de dissolver os que receberam da tradição. Um exemplo seria a Revolução Francesa e os ideais iluministas, pois, por meio dos fundamentos da razão, iriam quebrar toda a estrutura política e econômica da sociedade francesa anterior à Revolução: sociedade agrária, péssimas condições de vida, desemprego, fome e hierarquia rígida, para estabelecer um novo sólido. Além disso, as instituições eram firmes, existia segurança no trabalho e um salário que permitia ao indivíduo viver com dignidade. No entanto, a partir da segunda metade do século XX, uma nova percepção da sociedade começava a tomar forma, pois com a crise da democratização representativa do Estado-nação, a incapacidade do mercado lidar com a desigualdade, a criação de novos fenômenos sociais como a globalização, a individualização e o enorme avanço nas tecnologias de telecomunicação, houve uma decepção dos sólidos criados pela modernidade, fazendo com que uma nova forma do mundo fosse conduzido. Assim, perdemos as relações sólidas e com isso vivemos nesse mundo inseguro, porque ele nunca poderá ser concreto, e por isso não temos a certeza de que tudo poderá dar certo até o final, fazendo com que ficamos inseguros. Esse período começou a ser reconhecido com um termo equivocado de pós-modernidade. Porém, segundo Bauman, não estamos nesse passo adiante ainda. Portanto, ele sugeriu que estamos passando por um momento instável, repleto de mudanças, e é daí que vem o conceito de modernidade líquida. Nessa sociedade, nós não valorizamos o permanente, mas o temporário, ou seja, não é nada sólido e tudo está em constante processo de evolução, o que provoca insegurança e medo. Além disso, somos corrompidos pelo consumismo e pelo sistema capitalista, onde as pessoas buscam sua identidade naquilo que consomem e exibem, e não pelo seu próprio caráter, sendo reconhecidas como eu sou o que eu compro. Tudo isso possui relação com a ausência de uma estrutura familiar, com a pobreza, com desemprego, com escasso na educação formal, sobretudo para os jovens, nos quais partem para o mundo da violência e do radical,
pois estão lutando contra as fortalezas do consumismo, onde parte da sociedade não pode entrar, vingando-se assim da humilhação de serem consumidores desqualificados da sociedade de consumo. Na sociedade líquida, os antigos pilares sociais não nos trazem mais segurança, onde as pessoas se tornam volúveis e, nesse processo, assumem várias identidades, sendo consideradas diluídas como tudo que está dentro da suposta realidade líquida. É por aí que entra o conceito da situação de interregno, quando a antiga maneira de agir não está mais em funcionamento, mas novas maneiras de agir ainda não foram inventadas. Como tudo isso está em evolução, as instituições que antes eram conhecidas por serem extremamente rígidas, na modernidade líquida, elas mudam com rapidez e facilidade. O tempo traz uma cultura imediatista, ou seja, a ideia do curto prazo, a impaciência e a falta de concentração e foco do povo para o seu projeto de vida, ou coisas que só trazem resultados a longo prazo. A modernidade líquida também altera os relacionamentos das pessoas, pois agora amizades e amores são facilmente dissolvidos e deixados de lado. Outra questão que deve ser destacada é a falta de privacidade que temos atualmente na internet, na qual diversas vidas são expostas. Quando estamos desconectados, a vida é cada vez mais deserta, porque a oferta da socialização, da convivência, da amizade, da união foi assumida pela implementação das redes sociais, ocorrendo assim a comercialização da moral humana através das propagandas, dos comerciais e do consumismo obsessivo e compulsivo. Outro termo de destaque é o ativismo de sofá, o que seria lutarmos por uma causa, mas apenas na fala, no sofá, onde não nos dedicamos à causa, ou seja, consiste em falar muito pelas redes sociais, mas agir pouco ou muito pouco na vida real. Um exemplo disso seriam as pessoas que se dizem ativistas e lutadoras de uma certa causa, mas são pegas agindo ao contrário do que pregam, perdendo a capacidade de argumentar. Finalizando, o individualismo é um dos principais problemas da rejeição à diversidade de crença. Essa lógica é retratada por Zygmunt Bauman em sua obra Modernidade Líquida, considerando o egocentrismo um grande conflito da pós-modernidade, sendo capaz de não aceitar e tolerar as grandes diferenças existentes. Dessa forma, religiões acabam sofrendo opressões e muitas pessoas são vítimas de crimes raciais impostos pela sociedade preconceituosa que vivemos.